Boa tarde, turma, tudo bem? Esta aqui é a videoaula do conteúdo da segunda-feira, dia 24/5. Nessa atividade eu postei uma imagem da atividade lá no grupo do WhatsApp e expliquei por áudio. Estou postando também a videoaula aí para auxiliá-los, ok? Para quem ainda não fez. Então a sequência número 7 é a aula 4, tá? De segunda-feira, dia 24 de maio. Então nessa data aqui nós temos uma atividade de português onde é apresentado a estrutura, né, de um diário, ou melhor, de um texto de diário. Então, na aula anterior lá de português, nós apresentamos o diário, né, um pedaço do diário do Pedrinho. Vocês fizeram a leitura e a interpretação do texto. Nessa aula nós trazemos o mesmo texto, tá? É a mesma parte, é o mesmo diário, né, da mesma pessoa, do Pedrinho. Só que aqui a gente está destacando as partes do diário. Bom, aqui na imagem do diário está escrito, ó, agora observe atentamente a estrutura do diário, ou seja, o passo a passo. Então, nós temos aqui o diário reproduzido, e nós estamos destacando ali onde fica a data do relato, né, quando foi que Pedrinho relatou isso, né, no diário dele. A saudação ao querido diário, né, então é o início com a saudação ao diário. Lembrando que as pessoas que costumam escrever diários, elas tratam o diário como se fosse um amigo, com quem ela pode se confessar, falar das suas emoções, dos seus sentimentos, né, se expressar. Né? Então ele se descreve, ele sauda, né, o diário, ele cumprimenta o diário como se fosse um amigo dele. Depois, a primeira parte do diário está relatando o que foi feito no período da manhã, os 2 primeiros parágrafos. Depois ele relata o que ele fez no período da tarde, os 2 parágrafos seguintes, né, o 3º e 4º parágrafo. E lá no final ele relata o que fez no período da noite, são os 2 últimos parágrafos. Né? Aí ele se despede ao diário, né, ele escreve lá boa noite e ele assina o nome dele, Pedrinho. Então vem a despedida ao diário e a assinatura, que é quem escreveu o relato aqui do diário. Então nós estamos apresentando aqui a estrutura do texto. Então, na aula anterior nós fizemos a interpretação do texto. Aqui nós estamos vendo a estrutura, tá? A divisão de parágrafos, né, os componentes aí do diário. Então, depois dessa análise aqui, a gente vem para as questões. Olha, analisando a estrutura do diário, responde em seu caderno. Então, a primeira questão, ó, quantos parágrafos apresenta esse relato acima? Né? Então, quantos parágrafos tem o texto do diário? Em quantas etapas foram divididas a estrutura de um diário? Um detalhezinho na questão, quando ele fala dos parágrafos, ele se refere à parte do corpo do diário. Não entra aqui nem a data, nem o início, né, a saudação inicial, nem a despedida e nem a assinatura. É só o corpo mesmo, quando ele começa a relatar os acontecimentos. Essa é a questão 1. Então aí vem o exercício 2, em quantas etapas foram divididas a estrutura do diário e quais são elas. Aí sim são aqueles itens que estão destacados ali, né, no texto. 3, todo o diário começa com uma mesma saudação. Qual é esta saudação? Né? O exercício 4, ó, você vai reler o trecho do 2º parágrafo do texto. Diz assim, ó, aprendi que enquanto estamos escovando os dentes, temos que deixar a torneira fechada e só abrir para enxaguar a boca. Isso ajuda ao meio ambiente e pelo menos estou fazendo a minha parte, não é mesmo? O que representa o ponto de interrogação nessa frase? Ele encerra ponto de interrogação. O que representa esse ponto de interrogação? 5º exercício, ó, perceba que o autor do diário utiliza palavras para representar a passagem do tempo durante o dia. Por exemplo, ele usa a palavra hoje, logo em seguida, entre outras palavras. Circule no texto o restante dessas palavras temporais. Então, todas as palavras no texto que mostram a passagem de tempo, eu quero que você circule. E depois de circular, reescreva essas palavras em seu caderno. Copie essas palavras no caderno. Exercício 6. Em relatos como esse acima, podemos expressar nossos sentimentos e emoções, como se o diário fosse nosso melhor amigo. Que sentimentos o autor expressou? Qual foi o motivo, né, de ele ter expressado esse sentimento? Então, são 2 perguntas em uma. Qual é o sentimento que ele expressou e qual o motivo, né, por ele ter expressado esse sentimento? Perguntinha 7. Como podemos perceber que foi Pedrinho que escreveu esse relato? Como é que a gente percebe?
Através de qual etapa da estrutura a gente percebe isso? Bem, depois nós temos matemática, são situações, problemas. Então leia as situações, problemas abaixo e responda em seu caderno. Perguntinha 1. Um navio que faz cruzeiro na costa marítima brasileira tem 429 cabines para os hóspedes. Porém, 135 são de luxo e os demais da classe econômica. Quantas cabines pertencem à classe econômica? Então, o total é 429. Uma parte desses 429 são de luxo. Essa parte aqui, 135. As demais são da classe econômica. Quantos são essas da classe econômica? 2. Para a viagem de férias em direção às costas brasileiras, olhando paisagens naturais e algumas nascentes de água no pé da serra, Maria retirou R$50 do caixa eletrônico. Porém, precisava de uma nota de 10. Pediu para que o atendente de uma loja trocar o dinheiro. Ele trocou a nota de 50 por 2 notas de 20 e uma nota de 10. Escreva a sentença matemática ou o cálculo matemático que representa essa situação. A troca lá de uma nota de 50 por 2 de 20 e uma de 10. Perguntinha 3. Dona Rosângela estava olhando a feirinha em frente à praia e acabou comprando 5 bolsas para vender. Ela pagou, não é pegou, ela pagou R$25 por unidade, ou seja, em cada bolsa ela pagou R$25 e vendeu cada uma por R$58. Assim, ela obteve lucro na venda de cada bolsa. Então, o lucro é aquele valor que a gente consegue a mais do que a gente pagou em um produto. Então, se eu comprei um produto por R$5 e vendi esse produto por R$7, eu recuperei meus R$5 e ganhei R$2 a mais. Esses R$2 a mais é o chamado lucro. É o que você recebe a mais em cima de um produto que você comprou e revendeu. Então, ela pagou 25 e vendeu por 58. Dentro desses 58, ela recuperou os 25 que ela pagou e recebeu um valor a mais. Eu quero saber quanto é esse valor a mais em cada bolsa. Na verdade, é a pergunta A aqui, né? Eu já estava falando da pergunta A. Qual o lucro de Dona Rosângela na venda de uma bolsa? Então, se ela vendeu uma por 58, mas ela tinha pago 25, quanto que ela recebeu a mais na venda dessa bolsa? Esse é o lucro. B. Quanto ela gastou para comprar as 5 bolsas? Então, numa bolsa ela pagou 25, mas ela comprou 5. Qual foi o total que ela gastou nessas 5 bolsas? Se Dona Rosângela vendeu todas as 5 bolsas aqui, né? Quanto de lucro ela obteve? Então, na pergunta A, é um lucro individual de uma bolsa só. Agora, se ela vendeu as 5 bolsas, sabendo na B quanto que ela gastou nessas 5 bolsas, na C eu vou descobrir quanto que ela vendeu todas essas bolsas e descobrir quanto ela recebeu a mais em relação ao que ela pagou, tá bom? Então, são 3 perguntinhas aqui no exercício 3. Ok? Então, essas são as atividades programadas aí para segunda-feira. Eu já tinha explicado por áudio, como eu falei no início do vídeo aqui. Estou gravando esse vídeo para que vocês possam complementar aí a explicação e tirar dúvidas aí caso vocês tenham. Se permanecer algumas dúvidas, vocês podem me chamar lá no WhatsApp. Tá bom? Tenham uma boa tarde, bons estudos.